associado. Meu nome é Gilberto Eiran, eu sou assessor de transportes, armazenamento e manuseio de produtos perigosos para o CETSERGS. Em razão da atual situação, não foi possível promover os treinamentos que a entidade oferece aos seus associados. Assim, preparamos um pequeno resumo das principais mudanças acontecidas recentemente para as atividades. Vamos apresentar o material em duas etapas. A primeira, as principais regras e seus reflexos nas demais normas, nas mudanças recentes. E segundo, um comentário sobre as medidas emergenciais, que, lembro, são válidas somente para o período de crise. E, por último, alguns alertas para conhecimento e divulgação a todos os envolvidos. Em dezembro de 2017, entrou em vigor a Resolução 5232, que foi uma atualização da relação dos produtos perigosos com base na 17ª edição do Orange Book da ONU, onde foram implantadas novas orientações e uma nova relação dos produtos com outras obrigações para o embarcador e transportador, principalmente nesta nova edição, visando melhorar a qualidade da informação sobre a carga embalada. Uma das principais recomendações que veio da Resolução 5232 é de que ninguém pode oferecer ou aceitar produtos para transporte se tais produtos não estiverem adequadamente classificados, embalados, identificados e descritos no documento fiscal. E a documentação de acordo com a legislação. Outra orientação também pertinente, produtos perigosos vendidos, já embalados no comércio varejista, sendo portados por indivíduos para uso próprio, limitado ou metade da quantidade estabelecida para limites mínimos, tem novas regras, principalmente para embalagens grandes e tanques portáteis. Lembrando que o transporte dos volumes limitados, das quantidades limitadas, deve ser feito em veículo cujo documento do veículo conste misto ou de carga. Outra questão importante que veio dentro da 5232 é a questão da obrigatoriedade de comunicar por meio do CIEMA do IBAMA qualquer evento que aconteça com produto perigoso. Bom, outra questão também, contenedores, tanques portáteis, embalagens, tanques, isotanques, não pode ser utilizado para armazenagem, uso ou transporte de produto para uso ou consumo humano ou animal, uma vez que foram utilizados para produtos perigosos. Outra questão, é proibido fumar. A partir dessa publicação, consta também a proibição de fumar próximo, dentro do caminhão ou próximo de veículos ou equipamentos com identificação que estejam contaminados ou carregados com produtos perigosos, assim como equipamentos para fazer refeição. Questão das amostras também, Eventualmente o embarcador solicita ao transportador o transporte de amostras. Essas amostras não podem estar dentro da cabine, precisam estar na caixa de ferramentas ou lá junto do STEP, ok? Dentro então dessa nova publicação, ela teve alguns reflexos em função de reclassificação de produtos que antes não eram classificados e passaram a ser classificados, ou produtos que classificados mudaram o seu risco, automaticamente vemos o reflexo no PPRA e no PCMSO, onde é importante conversar com os responsáveis pela elaboração desses documentos para se adequarem às novas orientações. Cuidado com a adequação, certificação e identificação de volumes e das embalagens, as sinalizações das unidades e equipamentos de transporte, cuidados com documentação do pessoal e equipamentos de carga. A partir de 2019, nós tivemos também a publicação da Resolução 5848, válida a partir de dezembro de 2019, que atualiza o Decreto 96.044, que é o regulamento que regra toda essa questão de transporte, armazenagem e manuseio de produto perigoso, com as regras para todos os envolvidos. Lembrando que esse decreto, essa resolução 5848, tem força de lei. Então, tudo que diz respeito ao transporte, armazenagem e manuseio de produtos perigosos, regulamentados através da resolução 5848, tem força de lei, assim como todas as outras recomendações ou normas
que complementem essa resolução, ok? Uma das principais mudanças, assim, que teve um reflexo muito grande nessa nova resolução é a dispensa da obrigatoriedade do embarcador fornecer ficha de emergência e envelope, que ainda hoje algumas empresas estão em dúvida sobre essa obrigatoriedade. Recentemente foi publicada uma nova versão da NBR 7503, que é a regra desse jogo. Hoje ela é só um documento informativo e ela só orienta para a confecção da ficha de emergência, ou seja, envelope desapareceu. O reflexo da publicação da resolução 5232 e 5848 atinge diretamente a NBR 7500 simbologia, onde alguns produtos, vou dar um exemplo, gasolina, no passado era 1203, todo tipo de gasolina. Agora a gasolina que vem com alguma mistura passou a ser 34,75. Então nós temos que ter cuidado então com essas novas orientações de simbologia. NBR 9735, kit para primeiro atendimento, também em função da reclassificação de alguns produtos, mudou também a composição desse kit. NBR 14619, incompatibilidade química. Tá? Então, com novas orientações, com novos produtos, temos que reavaliar a composição, principalmente da carga embalada, a composição da nossa carga. NBR 14725, FIS-PQ. Tá? Então, o embarcador, a partir do momento da publicação da resolução 5232, teve que fazer toda uma revisão nas suas ficha informativa para avaliar o impacto dessas mudanças e automaticamente reenviar ao transportador e o transportador fazer aquele plano de ação para verificar o que mudou e as novas orientações e os reflexos. Também na 5232, uma mudança na NBR 15480, Plano de Atendimento à Emergência, né? Onde as responsabilidades mudaram. Hoje, dependendo do tipo de emergência, da tipificação do acidente, o acionamento já é direto com o proprietário da empresa e não mais com o técnico de segurança ou com o operacional. NBR 15481, checklist. Esse documento passou a ser um documento de porte obrigatório. Então, antes do transportador liberar o caminhão para carga, tem que ser feito o checklist e, após o carregamento, complementar esse checklist e ele é de porte obrigatório. Outro reflexo dessas duas mudanças, dessas duas novas resoluções, foi com relação às NRs, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ex-Ministério do Trabalho, atual Secretaria do Trabalho, que está vinculada hoje ao Ministério da Economia, né? As NRs, com as mudanças que aconteceram, sofreram também algumas alterações. Foi formada uma comissão tripartite, onde todas as NRs estão sendo revisadas e algumas já foram publicadas e disponibilizadas. Por exemplo, NR1, hoje é GRO, Gerenciamento dos Riscos Operacionais, aprovado o texto pela Portaria 6.730. Onde essa NR, ela dá todo o embasamento, todas as orientações para as demais normas do Ministério do Trabalho, com reflexo direto, por exemplo, na NR7 PCMSO, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, também aprovado pela Portaria 6.735 e com validade já a partir do mês de março. Outro reflexo, PPRA, NR9, que hoje não é mais PPRA, hoje é Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, também aprovado o texto pela Portaria 6.734. Essas informações precisam serem trabalhadas, reavaliadas, né, através de um plano de ação e divulgada a todos os envolvidos. Outra NR que também já foi publicada e está disponível, NR20. Então nós temos uma nova NR20 que trata de abastecimento de combustível dentro da empresa, né? As demais normas, algumas já estão atualizadas e não cabe aqui para nós uma análise mais criteriosa, mas estão disponíveis, e outras ainda em consulta pública, em função da crise atual. Paramos um pouco o trabalho da revisão, mas assim que forem sendo divulgadas, a gente vai dando conhecimento. Em função, então, dessas publicações, dessas atualizações, alguns alertas, então, de questões que chegam para nós em função do rigor que a autoridade está tratando o assunto a partir dessas publicações e atualizações, né? Identificação dos veículos, por exemplo, painel de risco. Temos que ter muito cuidado com o que diz a NBR 7500 com relação à confecção do painel,
né? Documento de porte obrigatório, então atrelamento e desatrelamento de equipamentos, muitas vezes a empresa esquece de fazer a troca de documentos ou deixa de portar algum tipo de documento. O Inmetro também passou a ter um cuidado maior com relação à certificação CIV, CIPP. Por quê? Os veículos têm alguns requerimentos do Inmetro, como por exemplo a placa no para-choque traseiro, a placa do Inmetro no tanque, identificando os volumes, o porta-container, o twist lock, também tem que ter certificação do Inmetro, né? Há uma outra questão também que vem acontecendo e a gente alerta, se está no MDF qual o tipo de pagamento do vale pedágio feito pelo embarcador. A NTT passou a multar o transportador, é uma questão que estamos discutindo com eles, porque a legislação ela é clara, vale pedágio é responsabilidade do embarcador. Então, se ele deixou de postar na nota fiscal como é que ele dispôs isso para o transportador, a multa é para o embarcador e não para o transportador. Mas já estamos discutindo isso com a NTT para reverter essa situação. Cumprimento da Lei 13.103, a Lei do Motorista. Um rigor maior das autoridades com relação a descanso e jornada. Outra questão que chega para a gente com relação a multas e autuações são os cones. Tem que ter 4 cones laranja com uma tarja branca, que ela é uma tarja refletiva. Então, com o tempo, essa tarja perde a refletividade e a autoridade está trabalhando muito forte nesse sentido. Então, essas são algumas das recomendações que estamos disponibilizando para os associados. Divulgamos sempre que há uma mudança através dos informativos ou mala direta. Também, nesse período, em função da pandemia, algumas medidas emergenciais, por exemplo, a NTT, a renovação lá do RNTRC e Metro, prorrogou a renovação dos documentos CIV, CIPP, CTPP, né, e aferição. Desde 26 de maio, conforme comunicado do Inmetro, todos os seus organismos estão funcionando, ou seja, vamos renovar os documentos, vamos renovar, porque não vai haver tolerância na estrada. A única exceção de departamento do Inmetro que não está funcionando é a aferição de tanques na unidade aqui de Canoas e Passo Fundo, que só estão aferindo tanques novos ou tanques recuperados. Também já protocolamos um documento pedindo uma posição do Inmetro sobre a volta de agendar as aferições de tanque aqui no Rio Grande do Sul. Também a Secretaria do Trabalho, né, publicou uma norma prorrogando a exigência dos treinamentos iniciais e exames médicos, né? Mas hoje a gente verifica que todas as clínicas estão funcionando, então não cabe a gente postergar ou deixar de fazer os exames médicos admissionais ou demissionais, bem como os treinamentos que a gente ministra internamente, ok? Também o CONTRAN prorrogou a renovação de CNH e de cursos especializados como o MOP. Então, as unidades não estão funcionando, eventualmente se consegue fazer a renovação do MOP pelo EAD, mas a prova, principalmente para os novos MOPs, não estão acontecendo. Então, ele fica pendente, né? E continuamos observando também, acompanhando todos esses processos. Lembrando que as medidas emergenciais, elas têm uma data de início, né, para prorrogar documentos que venceram, e tem uma data para finalizar, que também nós vamos acompanhar. Também uma situação que aconteceu recentemente, protocolamos na FEPAM um pedido de prorrogação, postergação ou parcelamento dos valores referentes às licenças de transporte e licenças operacionais. Também estamos aguardando resposta e assim que tivermos alguma coisa, vamos estar divulgando para o associado. Então eram essas informações que nós gostaríamos de disponibilizar para o associado. Estamos sempre à disposição aqui no CETSERGS, né, para esclarecer outras dúvidas. Muito obrigado a todos, se cuidem.